Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo encontro setorial da cultura junina, né, onde a gente vai abordar aí a pesquisa, a concepção artística e a execução dos espetáculos juninos. Eu me chamo Anderson Assunção, faço parte da diretoria da FECOAJUS, Federação das Quadrilhas Juninas do Ceará. E aí eu vou agora fazer minha audiodescrição, né, que essa é uma das medidas de acessibilidade que a gente vem adotando nos encontros setoriais. Né? Eu sou magro, tenho a estatura mediana, pele parda, olhos castanhos, cabelos grisalhos, estou vestindo uma camisa de cor vermelha, e ao fundo tem aqui uma parede de cor cinza, né? Eu queria também pedir que essa audiodescrição se estendesse ao nosso mediador e aos nossos convidados quando eles forem iniciar as suas falas. Os encontros setoriais da cultura junina, eles fazem parte do projeto São João do Ceará, né, que é apoiado pelo governo do estado do Ceará, Casa Civil, através do edital de seleção pública número 01/2021, de patrocínio a eventos corporativos do estado do Ceará. E aí esse projeto, ele consiste na realização de 10 encontros setoriais, como esses que a gente está aqui hoje, cada encontro com uma temática diferente, que acontecerá às terças-feiras, né? O primeiro foi terça-feira da semana passada, esse é o nosso segundo encontro setorial. Nesse projeto, nós também realizaremos 5 exposições juninas, que acontecerão às quartas-feiras. Uma exposição já está no nosso site, no site de exposições, já está liberado, né? E teremos mais 4 exposições, cada uma com uma temática diferente. Realizaremos também 10 oficinas juninas. As oficinas, elas acontecerão nos dias de quinta-feira, né? E todos aqui estão convidados a participar, a se inscrever, através do link que está na bio do nosso Instagram e nas nossas redes sociais. E no início de outubro, nós começaremos uma formação continuada de avaliadores com 10 módulos, que acontecerá no mês de outubro, novembro e início de dezembro, né? Essa formação ela terá 10 ou 12 módulos. Esses encontros setoriais da cultura junina, ele tem por objetivo promover o intercâmbio, né, essa comunicação setorial, né, reunindo artistas, empresários, profissionais, gestores, pesquisadores, quadrilheiros, avaliadores, instituições de setores e serviços ligados aos arranjos produtivos da cultura junina do nosso estado, né, de modo a compartilhar, né, seus conhecimentos, né, acerca de um dos setores da economia da cultura que mais cresce no estado do Ceará, que são os festejos juninos. E aí nós convidamos para mediar esse encontro de hoje o Júnior Costa, que é uma pessoa aí atuante no movimento junino há muitos anos, que tem trabalhos realizados em várias quadrilhas juninas do nosso estado. Daqui a pouquinho ele vai falar mais um pouquinho sobre essa experiência dele, né? Sobre essas experiências, essas vivências, né? E temos como convidados o Alisson Azevedo, que é um dos produtores artísticos da quadrilha Flor do Caju de Pacajus, que foi a campeã do Festival Cearense de Quadrilhas Juninas de 2019. O Milton Júnior, que também faz a produção artística da quadrilha Paixão Nordestina de Fortaleza, né? E que foi campeã do Festival Cearense de 2018. Temos também como um dos nossos convidados o Herberson Munhoz, que é presidente e responsável pela produção artística da quadrilha Junina Tradição, de Pindoretama, né? Que se consagrou campeã do troféu FECOAJUS em 2019, né? E aí, o Herberson, eu não consegui me comunicar com ele agora há pouco, acho que ele não entrou na sala ainda, ele deve estar com algum probleminha. A gente vai dar início ao encontro com o nosso mediador e os outros 2 convidados, e aí na hora que o Herberson entrar, ele já acompanha aqui esse encontro junto com a gente, acompanha os debates. E aí eu gostaria de agradecer aqui ao Júnior, né, que vai mediar esse encontro, pela disponibilidade, né, por ter aceitado de pronto esse convite. Agradecer também aos nossos convidados, o Alisson, o Herberson e o Milton, né, que também, assim que foram convidados, responderam de imediato
o nosso convite, né, e aceitaram estar aqui hoje, trocando um pouquinho de conhecimento, né, passando um pouquinho do que eles fazem, de como eles fazem, né, que a gente acredita que no fazer artístico não existe receita, né, não é uma receita de bolo, cada um faz a sua forma, né, cada um faz de forma diferente, né, e às vezes dá tudo muito certo. Então é isso, eu queria agradecer a todos, agradecer aos participantes, tá, por estarem aqui conosco mais uma noite, nesse segundo encontro. É, desejar que todos tenham um excelente encontro, e agora eu passo a palavra para o Júnior, creio que ele já tenha retomado aí, e ele vai conversar com vocês um pouco, falar um pouco sobre as suas experiências. E o Júnior, apesar de ter sido convidado para mediar, em muitos momentos eu creio que ele vai compartilhar muito do que ele já fez aí do movimento junino, das suas atuações no nosso movimento junino, né? Em alguns pontos ele vai aí ser também como um convidado. Júnior, Já estou seja por aqui. Obrigado, boa noite a todos, boa noite a todas e todos. Inicialmente, eu quero fazer minha autodescrição. Eu sou um homem de média estatura, sou branco, uso barba, estou usando uma camisa cor escura. Ao meu fundo tem uma parede branca com alguns nichos decorativos e também estou fazendo uso de fone de ouvido, tenho um cabelo castanho escuro e os olhos castanho escuros. Inicialmente quero agradecer ao convite, Anderson, em nome de toda a diretoria da FECOAJUSE, assim também como todos os associados. Dizer que é uma honra estar participando desse momento, mais um momento que nós construímos dentro do São João do nosso estado. Dizer também da satisfação de estar aqui junto com os colegas Alisson, o Herbson e o Milton Júnior, debatendo, criando esse momento que é informal, mas que com certeza é muito enriquecedor para todos nós. Agradecer a presença de todas as pessoas que estão aqui na sala, dizer que todos nós somos colaboradores, somos responsáveis por mantermos o movimento junino dentro do nosso estado e com certeza cada um de nós nesse encontro, nessa noite de hoje, nós temos muito a trocar, a partilhar e também a acolher uns dos outros. Estou vendo muita gente conhecida aqui do movimento junino, tanto promotores de festivais, como gestores, como avaliadores, como brincantes, como também fazedores, né, de quadrilha junina. E é bom porque está todo mundo aqui junto, misturado e querendo ouvir, entender, saber e também dividir. Pessoal, e para que a gente possa iniciar, eu já vou pedir para que Alisson possa fazer rapidamente a apresentação dele, quem é ele, de onde ele vem, o que é que ele tem feito, quem são as pessoas que estão por trás dos espetáculos juninos que a gente pensa, que a gente constrói, que a gente passa aí muitos dias e muitos meses pensando e elaborando, e aqui também muitas vezes é o momento da gente se mostrar quem somos nós, como é que nós fazemos, né? E aí, Alisson, vou deixar rapidinho para que você possa se apresentar. Alisson, que é um dos representantes da produção artística da Flor do Caju. Pode ficar à vontade, Alisson. Vou controlar aqui seu tempo, viu? Seu microfone não está ligado, Alisson. Ainda não. Libere aí o íconezinho. Já tínhamos feito o teste, estava ok. Acho que ele vai liberar aí. Ainda não. Não sei se você quer sair e voltar para a sala. Eu posso já chamar Milton Júnior, então.
Ainda não consigo te ouvir, Alisson. Enquanto isso, eu já vou aqui pedir para que Milton Júnior, ou muito conhecido como Júnior da Paixão, possa fazer aí sua apresentação, falar um pouquinho de quem é ele dentro do movimento, enquanto o Alisson dá uma resolvida aí técnica no seu microfone. Milton Júnior, meu grande companheiro aí de construção, seja bem-vindo, boa noite, fique à vontade. Boa noite a todos e boa noite a todas. Tá dando para poder me ouvir direitinho? Sim. Ótimo, obrigado. Inicialmente, saudar, né, a todos os colegas quadrilheiros, saudar a Federação de Quadrilhas, saudar o Júnior, né, companheiro aí também, Xará, o convite feito pela entidade para esse momento de construção, esse momento de reflexão, né, e troca de conhecimentos. Eu sou Milton Júnior, né, marcador da quadrilha Paixão Nordestina, sou também pedagogo, também atuo como promotor de alguns eventos, pesquisador da cultura junina, também pesquisador de outros temas, também relacionado à questão da educação. Tenho uma pele negra ou preta, como bem acharem melhor usarem, né? Porque a gente está muito nesse estigma de descobrir qual é o verdadeiro nomenclatura. Tenho a estatura mediana, estou trajando aqui uma camisa azul, muito colorida, representando aqui o nosso grupo, o nosso movimento, e ao fundo eu tenho uma parede, né, de tons claros, aqui com alguns enfeitezinhos aqui para poder alegrar essa nossa noite, apesar de ser um momento de estudo de conhecimento, mas também para deixar ela bem alegre. E quero externar aqui toda a minha alegria e satisfação em poder estar aqui com vocês, né, nesse momento, de conhecimento, que eu puder contribuir, também ficarei muito grato em receber as contribuições, porque nós somos eternos aprendizes, né? Todos os dias nós estamos aprendendo e contribuindo também para que o próximo possa aprender. Tá, muito obrigado, Milton Júnior, pela sua colaboração. E aí ele já traz na fala algo muito reflexivo de que nós estamos o tempo todo a aprender, né? E nós que também pesquisamos e elaboramos e executamos, a gente também aprende muito no próprio fazer, né? Na troca. Alisson agora está aí disponível, o negócio agora vai dar certo. Alisson, pode ficar à vontade, meu grande, se apresente, vamos ouvir um pouquinho você. Esse negócio de tecnologia não dá muito certo para mim, não. Estou meio amarrado. Pois é, eu sou Alisson Azevedo, eu sou natural da cidade de Pacajus. Nasci em Fortaleza, mas vim morar aqui muito pequeno. Sempre fui ligado a qualquer manifestação na rua. Então, meus traços culturais já vêm da rua mesmo. Já está há 20 anos eu tô no meio junino, trabalhando com quadrilha, dançando em quadrilha. Eu tenho 38 anos. E essa paixão por vir, esse desenvolvimento dentro da cultura junina veio através da dança mesmo, participando do grupo. Foi aí que eu desenvolvi as técnicas e a minha vontade de querer coreografar e compartilhar isso com o grupo. E é isso, o teu tempo para falar é pouco, é mais isso. Muito Então, bom. Eu sou muito ligado aos grupos daqui, participei as quadrilhas, sempre eu participei das quadrilhas daqui. Recebi uma proposta para um grupo de fora e eu estou indo para esse grupo de fora, vai ser minha primeira experiência com o grupo de fora, mas eu sempre trabalhei em Pacajus, sempre fiz meus trabalhos em Pacajus. E é isso. Muito bom, obrigado, Alisson. E aí, Alisson também diz: eu venho da rua, e eu acredito que a grande maioria de nós que estamos envolvidos dentro das manifestações populares, nós temos muito essa ligação, né, com o que é tradicional, com o que é popular. Talvez a grande maioria que esteja remanescente do movimento escolar, quando a gente
inicia lá nossas primeiras participações coletivas, e aí da escola a gente passa essas paredes, e daí vai para a comunidade, para bairro, chega no próprio movimento do município. A realidade de Milton Júnior já é de capital, com certeza é uma realidade muito mais extensa, né? A de Alisson é região metropolitana. Eu sou do Vale do Jaguaribe, a minha origem de quadrilha junina é do Vale do Jaguaribe, é de Tabuleiro do Norte. E aí, a partir de 2014, eu faço essa expansão da minha experiência para outras regiões, Zona Norte, Maciço de Baturité, Centro-Sul, né, Sertão Central, a própria capital, que eu já tive uma experiência. E o bom é porque nós somos um estado que ele é pluri, né? A gente perpassa por todas as regiões e cada um pensa de uma forma e faz de um jeito. Pessoal, e para que a gente possa iniciar, a proposta desse encontro setorial é nós falarmos um pouco desde como se pensa numa pesquisa, como essa pesquisa ela nos entrega elementos para que a gente possa fazer uma construção de uma concepção, como se fosse um roteiro artístico, e como a gente aplica ou segue esse roteiro para que ele possa ser construído como um produto final cultural, que é a quadrilha junina em si, né, como um elemento cultural de uma estética, de um visual que é apresentado e chegado até as pessoas. E aí, quando eu digo um produto cultural final, não significa dizer, ao meu entendimento, que ele é um produto finalizado, fechado, mas que a gente entrega uma obra que ela é aberta aos olhos de quem vê, de quem avalia e de quem sente, né? E eu acredito que nós também, pesquisadores, a gente está o tempo todo a repensar no que a gente elabora, no que a gente produz, para que, e durante as execuções da temporada, a gente também possa ir moldando, experimentando e revisitando, que muitas vezes a pesquisa ela nos entrega como subsídio, né? E aí, já para começar, como o Anderson já tinha falado no dele, quem quiser ir participando, fazendo perguntas para os convidados, pode já ir deixando aí no chat, e vai sendo organizada, e na medida do diálogo nós vamos entregando essas perguntas de vocês para os convidados. Mas eu já quero saber logo de Alisson. Alisson, assim, de onde é que parte esse desejo para você iniciar uma pesquisa, e como é que você acha que essa pesquisa ela entrega para você elementos que eles sejam capazes de você entender que dali você consegue construir uma concepção artística de uma possível obra junina, né? Assim, esse seu desejo de pesquisar, ele vem de onde? Ele surgiu de onde? Ele parte de quê? Quero que você fale um pouquinho dessa sua experiência. E aí eu já aproveito e logo em seguida Milton Júnior também já dá a contribuição dele. Geralmente, eu pelo menos particularmente, eu gosto de ver coisas novas, coisas que o São João ainda não mostrou. Ou se mostrou, poderia ter mostrado bem melhor. Certo. E os grupos juninos, eles vêm, cada ano eles vêm melhorando as suas pesquisas, eles vêm melhorando o seu desenvolvimento. E sempre fica uma pitadinha de alguma coisa que faltou. E isso faz com que desperte o desejo na gente de querer mostrar aquilo que não foi mostrado. Então acontece muito isso. E a gente vai atrás de saber o porquê que aquela quadrilha junina não mostrou aquilo que é uma coisa tão boa e acabou ficando num vácuo. Eu gosto muito de quando eu estou fazendo as minhas pesquisas, eu penso muito como o que os jurados iriam gostar de ver, ao mesmo tempo o que o público gostaria de sentir na arquibancada. Certo. De emocionar, de ficar surpreso. E isso faz com que, quando a gente começa a pesquisar, a gente olha e vê, isso aí dá São João, isso aí dá quadrilha junina, isso aí é bom, isso aí tem momentos assim assado que o jurado gosta disso. E eu nunca fui jurado de quadrilha junina, mas eu fico sempre imaginando o que eu gostaria de ver no tablado.
o que aquela quadrilha falou que era para ter falado que não falou. Então, isso faz com que a pesquisa fique mais complexa, fique mais desafiadora. Sim. E colocar aquela pesquisa, aquele conteúdo, todo aquele conteúdo que a gente pesquisou dentro de quadro é que se torna um desafio maior ainda. E eu gosto dessas coisas. Eu gosto muito de trabalhar dessa forma. E aí é importante, Alisson, quando você traz essa ideia de que surte esse desejo de saber por que que o grupo ele não conseguiu mostrar o que a pesquisa também entregaria como uma possibilidade, né? Isso. E é o que a gente sempre discute muito, de que quando algum grupo lança uma temática, muita gente tem a seguinte ideia: poxa, vamos falar disso novamente? E vão trazer essa temática novamente para dentro dos arreás, né? Mas isso não significa dizer que a sua forma de visualizar o que um outro grupo ou um outro pesquisador construiu enquanto produto artístico seja o mesmo que o seu, né? E o bacana é isso, de a gente revisitar essas pesquisas através das temáticas, porque cada um tem a sua forma de desenvolver. E agora eu quero ouvir de Milton Júnior, de onde é que parte esse desejo de pesquisar o que a paixão sempre traz, o que a paixão sempre apresenta. Em que momentos você acredita que a pesquisa ela pode te entregar elementos para que seja construída uma concepção dentro de um roteiro artístico, Milton Júnior? Pronto. Inicialmente, eu queria explanar um pouco da realidade do que o que é a pesquisa, né? A pesquisa, ela vem como um estudo de coleta. Toda vida que você vai pesquisar algo, ela surge como aquele desejo, aquela vontade de você coletar aquele grupo de informações. Então, quando você está instigado, logo após, ao término de qualquer ciclo junino, então até mesmo durante um ciclo junino, você sempre é instigado a pesquisar algo que te mexeu, que te deixou com aquele ensejo, né, de descobrir aquele assunto para que você veja se ele vai te trazer alguma resposta, algum feedback para uma futura concepção temática, né? Então, nós sempre partimos dessa premissa. A gente vai buscar esses elementos, né, essas problemáticas, essas ações assim que possam surgir para que nos deem panos para as mangas para nós realizarmos as nossas pesquisas. Então, geralmente, nós somos um grupo. Eu estou aqui, na realidade, falando o nome de um grupo, porque algumas pessoas imaginam assim, a pesquisa foi realizada pelo Milton Júnior, foi realizada somente pelo Herbinho, né, que também aqui eu estou representando o Herbinho. E aí, muitas vezes, é um conjunto, né, um grupo lá de pessoas aqui na Paixão Nordestina que estão conosco nesse caminhar da pesquisa, né? Então, eu queria falar muito em nome desse grupo para poder não parecer que é somente uma pessoa, mas sim um conjunto, tá certo? Se vocês me permitirem, tá bom? Sim, à vontade. E aí a pesquisa ela vai baseada muito, Júnior e aos demais colegas, nesse desejo, sabe? Nesse desejo de buscar o que aquilo vai trazer para a gente como reflexo e como resposta. E baseado nas palavras do Alisson, quando a gente sente, né, que aquilo dali vai dar pano para manga, quando a gente sente que aquele famoso calor, né, calor junino sobe, você diz, acho que isso daqui é para onde a gente tem que seguir. Mas algumas vezes nós nos baseamos em até 3 pesquisas, tá? Em até 3 pesquisas, e aí a gente vai caminhando e vai vindo qual é o melhor caminho para poder seguir. E aí eu lembro agora de um último estudo que eu tinha feito, que ele falava do corpo, né? Que o corpo ele serve muito como termômetro para aquilo que você está pesquisando. Então a gente utiliza muito o que o nosso corpo está dando como reflexo. Poxa, o que é que o meu corpo me daria aí como resposta para essa pesquisa? Né? Eu lembro que quando nós estávamos pesquisando a temática de 2019, quando nós nos barramos no Chacrinha, né? Nós tínhamos muito um pé atrás, o que nós teríamos como resposta do público, dos avaliadores, o que é que o público gostaria de ver referente a essa temática, porque um ponto primordial dentro da pesquisa junina
diferentemente de outras pesquisas, é que nós temos um tempo determinado e muito curto para que ela seja executada. E ela precisa ser clara, ela precisa ser objetiva, porque senão não vai transmitir para o público e para os avaliadores o que nós desejamos que eles entendam da nossa pesquisa. Então, ela precisa ser muito clara, ela precisa ter algumas nuances que deem todas as respostas do que nós queremos levar para esse público referente a esse trabalho. E algumas vezes, né, a gente consegue, porque nós estamos lidando com o corpo, com respostas, com dança, com emoções, e algumas vezes a gente esbarra em alguns caminhos e nas nossas avaliações nós percebemos que faltou uma pitadinha, que faltou uma pesquisa em outro caminho, em outro aspecto. Então, não dá para esse projeto de pesquisa ele ser engessado, né? Ele não pode ser engessado, e algumas vezes a gente observa que ele precisava ter algumas adaptações e alguns novos caminhares. Então, assim, a pesquisa ele nos dá esse feedback, né? Porque ela vai poder fazer com que nós possamos ter essa análise lá na frente do que poderia ter sido melhorado, então até no seu próprio percurso, né? Do que a gente poderia ter feito a mais ou a menos, e aí esse é o processo de pesquisa. E é por isso que ele é tão grandioso e por isso que ele é tão prazeroso, né? Porque nós podemos estar sempre nesse processo de construção. E aí, Milton Júnior, ao mesmo tempo que pesquisar é prazeroso e é gostoso, pelo menos comigo no final se torna doloroso. Por quê? Porque tudo que a gente pesquisa, a gente quer apresentar dentro da quadrilha. E nós temos um tempo, nós somos enquadrados dentro de uma padronização de avaliação. E aí vem a dor porque você passa a selecionar. Poxa, mas isso daqui é muito válido e caberia, mas eu não tenho tempo porque senão vou precisar tirar aquilo que também é importante. Então, ao ponto que é prazeroso pesquisar, elaborar, também é doloroso porque a gente tem que ir fazendo cortes e tem que ir, de fato, sabendo o que só pode estar ali naquele momento. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês dois, mas eu já de abandonar uma pesquisa porque no ato da pesquisa ela me deu elemento para outra pesquisa e que eu percebia que aquilo que antes era secundário dentro da pesquisa principal poderia dar muito mais pano para as mangas. E aí eu já precisei fazer esse processo mesmo de abandonar o que eu desejava, porque no meio desse percurso eu descobri coisas melhores que eu não esperava. E isso é muito bom quando a gente se disponibiliza a estar muito aberto, né, para saber o que é que a pesquisa pode nos entregar. Eu acho que Herberson ainda não chegou, né, Anderson? Então, acho que a gente pode... O Herberson, ele teve um probleminha com o celular dele, a gente conseguiu falar através de uma brincante, falar com a mãe dele. O celular dele já tinha dado um problema, ele teve que levar na assistência técnica e acabou não conseguindo pegar de volta. Eu mandei o link de qualquer forma, né, para ver se chega até ele, se ele consegue entrar através do celular de alguém. Mas a gente pode dar a continuidade sim, viu? Tá bom. E aí eu quero saber agora de Alisson e de Milton Júnior, se vocês elaboram um processo dentro da pesquisa ou dentro das propostas que vocês se permitem a pesquisar. Existe um passo a passo, coleta de informações, tempo para uma pesquisa de oralidade ou tempo para uma seleção de documentários? Que elementos vocês se utilizam para construir essa pesquisa? E se vocês seguem um passo a passo dentro de um processo, ou vai muito do que vai chegando e vocês vão coletando, vai só juntando para que num outro momento vocês possam ir fazendo recorte? Eu quero saber um pouquinho de como é o de cada um. Eu vou começar por Alisson. É muito complicado. Tipo, às vezes a gente tem... Falando um pouco sobre o que você falou na conversa atrás, às vezes você está fazendo uma pesquisa de uma coisa e entra outro assunto e você começa a puxar para esse lado. Aconteceu com a gente quando a gente foi montar o projeto do desfile da rainha em 2019, que ela vinha representando uma cabra
Inicialmente a gente o projeto seria ela vir de bode e ioiô. Então houve uma pesquisa sobre o bode e ioiô primeiro para a gente colocar ela como cabra. Até bater o martelo para ela ficar como cabra, a cabra da peste. Mas quando a gente pesquisou sobre o bode e ioiô, já criou uma temática secundária para a gente usar, e foi aí que surgiu já as pesquisas do bode e ioiô. Então, quando a gente monta quando a gente começa a montar as pesquisas, elas geralmente surgem por uma ideia, uma coisinha, com uma curiosidade de saber aquilo. Eu vou falar pelo bode, né? Eu tinha muita curiosidade de conhecer a história do bode. E quando eu comecei a pesquisar, eu fui vendo que tem muitas histórias dentro do bode que as quadrilhas que falaram não contaram, e nem os livros de história do Ceará contam. E tem muito conteúdo bacana, cara. Tem uma história riquíssima dentro da história do bode. E volta aquela velha história. A gente quer colocar tudo, mas não sabe como a gente vai colocar, porque é cada detalhe, é cada coisa legal, cada coisa grandiosa. É a mesma coisa que eu fico imaginando quando a Paixão falou do Chacrinha. Era uma história, porque o Chacrinha tem uma bagagem muito grande. Aí como contar a história do Chacrinha dentro do Arraiá em 35 minutos? Então, então sempre parte disso. As nossas pesquisas, elas são muito detalhadas e sempre a gente procura dar o máximo e o melhor para que o público também consiga entender o que a gente quer passar. Espero que tenha entendido aí um pouco o que eu falei. Mas, Alisson, eu ainda quero ser mais específico. No processo de pesquisa, vocês seguem um roteiro ou vocês, cada um ou somente você, vai captando tudo que é de informação daquele objeto de pesquisa para que depois você possa dar uma organizada? Não, certamente a gente tem que seguir um roteiro de início, meio e fim, de como a história tem que ser contada, de como cada parte da pesquisa tem que ser apresentada, tem que ter um roteiro. No meio da pesquisa surge coisas novas, sempre surgem essas coisas novas, mas a gente tem que ter um roteiro de início, meio e fim, para que o projeto seja bem entendido e passado com clareza para o público e para a comissão de jurados. Tá, muito bom. Milton Júnior, como é o processo de pesquisa da Paixão Nordestina? Existe aí a elaboração prévia de um roteiro? Existe divisão de tarefas, do que vai ser coletado, do que vai ser compilado de informação que possa trazer elementos para a pesquisa desejada? Sim. E se vocês me permitem, tá, assim, Júnior, Alisson, eu nunca tive o contato tão próximo assim a vocês dois, né? Sempre escutei falar dos dois, sempre apreciei o trabalho de todos os dois e quero parabenizá-los, tá? Assim, eu sou um fã dos dois pelas pesquisas realizadas, pelos trabalhos apresentados. Assim, nós nunca tivemos essa oportunidade de trocas, de conversas, assim, mas assim, quero fazer essa fala, porque eu sempre fico ali, chego nos festivais com um grupo, rapidamente estou ali, organizo, danço, vou, já organizo para poder voltar para casa e tenho um contato pouco, assim, né, com alguns colegas construtores de projetos e marcadores e etc. Mas, assim, parabéns aos dois, tá? Sinto, assim, um felizardo em poder estar nesse momento aqui de conhecimento com vocês dois e sou um fã do trabalho apresentado por vocês, tá certo? Aqui meu aplauso para cada um de vocês dois, tá bom? Obrigado. Gente, falar de pesquisa, eu como professor, como um pesquisador também, eu não deixo as coisas acontecerem e não permito que elas não sigam um processo realmente de pesquisa, né? Aí, quando eu falo de processo de pesquisa, eu preciso pensar na problemática, eu preciso coletar dados, eu preciso em busca de vídeos, em busca de biografias, em busca de identificar do que foi apresentado já por aquela pesquisa, do que não foi apresentado,
Então, a gente instiga muito a toda a equipe, né, a realmente ir aos afins, a todas as fontes de pesquisa, para que nós possamos realizar ali, fazer enxugar o que nós encontramos, né, todos os elementos que nós encontramos nesse processo, e aí nós possamos resumir e levar para o trabalho, e construir o trabalho para que ele possa ser apresentado no movimento junino. Né? A Alisson falava de como levar o Chacrinha para dentro de quadra em pouco tempo, né? Que vamos tirar o tempo do casamento, né? Vamos levar para a parte coreográfica, para a parte dançante, né? E aí a gente tentou burlar o que todo mundo pudesse imaginar, que era levar um programa onde tivesse somente pessoas assistindo e cantores. Né? Então, a gente pensou em levar para outra sistemática, ou seja, nós estamos lá na história do Chacrinha, nós fomos pensar como foi a vida dele, o que ele fez antes de se tornar o grande comunicador, né? Onde ele viveu, o sonho dele de ser aquele grande comunicador, lá naquela chácara que ele deu o cognome de Chacrinha, né? Que as pessoas não entendiam o que era isso, a gente passou por esse processo de mini oficinas também junto com a quadrilha, né, com o nosso grupo ali internamente. Então, assim, quando a gente fala em pesquisa, a gente é um pouco fiel, né, a todo aquele processo que é realizado por uma pesquisa científica. A gente realmente vai lá em todos os pontos, vai fazendo ali os nossos alinhamentos, né, as nossas ligações, até a gente ter toda aquela gambela de informações e depois partir para a construção do projeto em si, né? E Júnior, comungo com você, né, daqueles momentos ali de você se sentir triste, né, e muito desolado quando a gente realmente percebe que o processo e que o projeto ele precisa abandonar alguns aspectos, né, alguns elementos, eles têm que serem deixados ali de lado para que outros possam adentrar. E aí a gente, né, fica muito triste não poder levar tantos elementos para dentro de quadra pelo o tempo que nós temos e precisar enxugar todo o projeto, né? Porque, na realidade, é um projeto dançante e para que o público possa entender, ele precisa ser muito enxuto, né? Mas a gente tem uma bagagem enorme de elementos que queríamos levar para dentro de quadra. Sim. E aí, só para contribuir também e fechar essa ideia de vocês dois, sempre quando a gente finaliza um processo de pesquisa, a gente tem tanto material ali condensado, tanto material organizado, que aí muitas vezes a gente pensa, será que esse conhecimento está sendo perdido? Perdido no sentido de quê? Por que ele não pode ser estendido para o grupo, para o público, para os avaliadores, né? Porque a FECOAJUST, ela tem proporcionado esses momentos que antecedem a temporada para que a gente possa apresentar ali um pouco da ideia da construção, da concepção, a partir da pesquisa e como vai se desenvolver na quadrilha. Mas ainda assim é pouco. E muitas vezes a gente também nem consegue entregar isso para o grupo que a gente trabalha, né? Porque cada dançarina ali muitas vezes tem o seu objetivo particular dentro do grupo. E muitas vezes também não estão preocupados em entender a pesquisa, esse processo de construção. Pessoal, e aí eu quero já começar aqui algumas participações do chat. Hilbert tinha feito uma pergunta mais direcionada para Alisson, se ele gostava de fazer releituras temáticas. Mas eu também vou estender para Milton Júnior, levando em consideração, por exemplo, 2015, né, quando a Paixão trouxe o nascimento do rei, o Fuá, porque ali também foi visitando a obra do mestre Luiz Gonzaga. E aí eu quero saber também, tanto do Alisson como do Milton, como é que vocês se sentem quando vocês fazem releituras de temáticas que em outro momento elas já foram apresentadas e pesquisadas por outros colegas. E aí, Alisson, já quero começar com você. Se você gosta de releitura, se você acha desafiador fazer o diferente do que já foi mostrado, se você tem algum embarreiramento quanto a isso. Na verdade, eu gosto diferente. Eu gosto de mostrar o que ainda não foi mostrado, né? Quando a gente faz uma releitura, a gente quer fazer o que o outro não fez, o que o outro deixou de fazer. Não é que ele tenha feito mal, não.
Ele fez um bom trabalho, mas como a gente já tinha falado, sempre fica pesquisas que a gente não consegue colocar toda dentro da quadra e dentro do tablado. E essas pesquisas ficam com gostinho de quero mais. Às vezes a gente tem uma grande decisão em colocar todas essas pesquisas em quadro, e a gente acaba deixando algumas importantes de fora. Às vezes, aquelas que a gente deixou de fora eram importantes, era aquela pesquisa que o jurado queria ver. Então, a gente acaba fazendo uma releitura, tendo cuidado para não ficar igual a outra pesquisa, e trazendo um conteúdo novo, né? E que, ao mesmo tempo, agrade e que faça bom gosto com os jurados, né? E com o público. Sim, muito bom. E aí, Milton Júnior, sua vez. Gente, como é grandioso nós falarmos de arte, né? Porque quando a gente fala em arte, a gente está falando em vida, né? A gente está falando em vida. E falar em releitura, eu não vejo mal nenhum a gente falar em releitura. As pessoas às vezes se prendem a essa problemática e dizer, poxa, mas o grupo X, ele já falou do Luiz Gonzaga, mas olha, quantos grupos no Ceará e no Brasil já falaram do Luiz Gonzaga? E se nós formos pararmos para poder assistir, cada um deles teve a sua particularidade. Ninguém se repetiu, cada um apresentou uma forma diferente, uma música diferente, uma forma de dançar diferente, tratando do grande mestre. Então, quando a gente fala da arte da concepção artística, né, da questão da concepção artística, nós estamos falando aí em linguagem, né, em linguagem. E o homem, ele passa a ser o tradutor dessa linguagem. Então, eu pegar uma temática e fazer uma releitura não é problemática nenhuma, né? E como o Alisson disse, é você buscar alguns pontos em que não foram trabalhados por um grupo X, você apresentar aquela temática de uma forma diferenciada, né? Criando ali a característica do seu grupo. Quando a Paixão Nordestina se propôs a apresentar Luiz Gonzaga em 2015, nós tivemos dentro do grupo de pesquisa uma barreira muito grande, porque algumas pessoas tinham esse pensamento. Luiz Gonzaga, novamente, e aí foi quando nós fomos instigados, né, a fazer com que todos também refletissem na seguinte questão: nós vamos levar o Luiz Gonzaga, sim, novamente, mas com um outro olhar, né, com outro olhar que as pessoas não sabiam, que ele tinha servido ao exército, né, que as pessoas não sabiam alguns elementos que nós introduzimos lá na nossa pesquisa. Então, assim, esse ciclo diferencial da releitura. Mas eu creio que quanto mais nós fizermos releitura, mais rico nós vamos deixar a pesquisa sobre um determinado tema, né? Quanto mais nós tivermos releitura sobre a mulher rendeira, sobre os pescadores, sobre Luiz Gonzaga, mais rico e tão grandioso nós vamos deixar essas temáticas que nós vamos levar para os arraiais, para os festivais, como bem nós quisermos chamar aí os nossos concursos juninos. Sim, muito bom, muito bem entregue, né, pelos dois convidados. Meninos, e aí eu também quero saber um pouquinho se aí durante o processo de pesquisa de vocês tem um termômetro, e aí que termômetro é esse? No ato que vocês estão a pesquisar, já está compilando informações para partir para a concepção aí para o roteiro artístico da temática, se existe aquele momento que vocês percebem, não, eu tenho que parar, eu acho que isso aqui não vai dar bom, o meu corpo não sente, né, de que isso daqui, de fato, pode ser muito bem aceito pelo público, pelos avaliadores, mas como também se tem aquele momento que vocês emplacam e dizem assim, rapaz, isso daqui vai ser muito maior do que o que eu estava imaginando no início, quando eu me propus a pesquisar sobre isso. Vocês têm esse momento, assim, do que tem que parar, que não dá, vamos partir para uma outra opção, vamos partir para um outro lugar, ou vocês também têm muito essa ideia, rapaz, isso aqui é o momento de eu investir, de eu ir mais a fundo
que eu acredito que vai dar certo. E aí, Alisson, como é esse seu momento? Esse momento, ele, na verdade, para mim, ele começa dentro da pesquisa. Dentro da pesquisa, a gente começa a descartar coisas que, no meu ponto de vista, não dá para o São João. Mas, assim, colocar ver dentro da coreografia momentos que a gente acha que não vai dar certo, eu acho que não. Não, porque, como eu te disse, a gente já começa na pesquisa a filtrar, a gente começa a peneirar tudo que é de bom para a gente colocar dentro da coreografia. Quando a gente falou do Nordeste Independente, a gente não sabia a proporção que ia dar. Eu tinha muito medo, e eu posso até dizer que foi um dos projetos mais desafiadores, no qual eu e a coordenação da Flor do Caju enfrentou, porque levava a todo momento, quando a gente falou de Nordeste Independente, a gente falava de representatividade nordestina. Falamos da cabra da peste, falamos da fauna, né, representada pela nossa rainha, que era a cabra, o animal símbolo do Nordeste. Nós falamos também sobre a cultura de alguns estados, a renda, a chita, e falamos de partes políticas, que foi o estupim para as grandes confusões dentro do grupo, os grandes debates dentro do grupo, se poderíamos levar a questão política como representatividade ou não. Então, quando a gente começou a elaborar, eu fiquei com muito medo, porque falar de política a gente tem que ser cauteloso e tem que ter cuidado, tem que ter muito cuidado, porque pode ser um tiro no pé. E eu fiquei particularmente com muito medo, mas a gente colocou, foi indo, foi acontecendo, a coreografia foi dando muito certo. Foi dando muito certo, mas mesmo assim a gente não tinha o aval, a gente não tinha o público não tinha ainda visto, os jurados não tinham visto, e para a gente o desafio maior foi a nossa primeira apresentação com os jurados, né, em um festival, para a gente ver como aquilo foi desenvolvido. Então, quando a gente começa, já na pesquisa, a gente começa a ver o que dá certo e o que não dá. E no Nordeste Independente teve muita coisa que eu fiquei com medo de colocar em quadro. E mesmo assim arriscaram. Arriscamos, mas poderia ter dado errado. Sim. Né? A gente vê muitos grupos que não tiveram a mesma sorte, que trabalhou de uma forma que poderia ter trabalhado de outra. Sim. Por isso que é muito bom a gente pensar. Eu, pelo menos, eu gosto muito de pensar o que os jurados gostariam de ver. Porque a gente tem uma convivência no meio junino, a gente olhando aquelas planilhas que tanto deixa a gente angustiado quando a gente vê as anotações dos jurados, a gente tem mais ou menos uma ideia da cabeça de cada um, do que eles gostam de ver, do que eles gostam que a gente leve. Eles colocam observações, eles colocam livros, textos enormes para a gente ler. Isso faz com que a gente goste de entender como é a cabeça de um jurado. Isso é bom e a gente tem que tirar proveito disso. É verdade. E o que é mágico da arte, como o Milton Júnior já tão bem conceituou da forma dele, é porque ela nos permite fazer com que o outro, que também beba daquilo que a gente está entregando, ele tenha a forma dele de conceber, de perceber e de acolher. Né? Então, o que inicialmente para o grupo foi desafiador e foi um lugar de conflitos, para o público que vocês estavam gerando esse medo, foi muito bem aceito e muito bem recebido. E aí, Milton Júnior, eu também quero saber de você, se dentro aí do processo de pesquisa, tem aquele momento que vocês precisaram disso, não, a gente tem que parar, porque aqui não dá certo, ou então vocês também têm aquele insight de que, rapaz, isso aqui vai ser bom, vamos aprofundar, vamos investir, que vai além. Isso. Eu creio muito, Júnior, que inicialmente nós temos que ter uma compra da ideia pelo meu público inicial, que são os dançantes, né? E aí o nosso feedback maior são eles, sabe? Se eu vejo que
eles compraram aquela ideia, que eles estão felizes realizando aquele trabalho, aquele processo que está sendo construído, então eu já tenho o meu caminho andado, porque eu já encontrei a felicidade naqueles corpos ali que estão realizando aquele trabalho. E aí, para que eles levem todo esse processo para a quadra, né, e transmitam isso para o público e para os avaliadores, vai ser mais fácil, né? Porque eu já consegui que eles que vão executar, que vão transbordar toda essa emoção e essa alegria, vai ser o nosso feedback inicial, né? Público e avaliadores vai ser a consequência do que eles realizarem com o feedback do processo. É claro que, em meio à pesquisa, nós já tivemos diversas vezes de abandonarmos, né? Abandonarmos pesquisa, abandonarmos projetos, porque nós realmente vimos que nós não teríamos êxito dando continuidade àquele projeto, né? E nós temos também muito isso também de estarmos no processo da pesquisa e já sentirmos já aquele ensejo e dizer, é isso daqui, vamos continuar, porque esse é o caminho. Como também já sentimos de estarmos realizando a pesquisa, já quase terminando, e a gente parar e analisar. Poxa, nós, enquanto público, vamos parar e vamos pensar nisso daqui. Não é legal, não vai ficar legal, né? A gente está sentindo já o feedback, enquanto público, eu não gostaria de assistir esse projeto, então vamos abandonar e vamos buscar um próximo. Porque isso faz parte do processo, é por isso que a pesquisa ela é viva, né? É por isso que a pesquisa ela precisa estar em nesse constante leve trás, porque a gente tem que analisar o tempo todo se ela vai dar certo, né? Se ela vai ter esse feedback, se ela vai valer a pena. E algumas vezes nós temos todo esse ensejo, todo esse momento de dizer vai dar certo e acaba não dando, né? Então, assim, eu acho que isso ainda serve muito como construção, porque sempre eu faço essa reflexão e a gente faz sempre uma avaliação ao término de cada projeto, de cada ano, e a gente faz um levantamento daqueles pontos que devem ser avaliados, que devem ser repensados, né? E eu sempre levanto para a reflexão do grupo. Não é que não tenha dado certo, a gente falhou em alguns pontos, então a gente precisa ver onde nós falhamos para no próximo projeto, na próxima pesquisa, nós não falharmos mais. Então, tudo é uma construção, tudo é um conhecimento e tudo é um processo de reconstrução. E isso é pesquisa. Sim. Isso é arte, isso é cultura e isso é movimento junino. E é por isso que nós estamos aqui debatendo, estamos aqui a esses anos todos, né, levantando essa bandeira do junino. Verdade. E é incrível como nós que também somos pesquisadores, como me parece que a gente vai muito querendo experimentar de tudo um pouco, né? E aí, já falando sobre isso, a Paixão Nordestina, na qual o Júnior está aqui representando e faz parte da equipe de pesquisa, já passeou por esses temas que instigam mais essa questão das emoções, e aí eu vou falar do que vocês traziam como temática central em 2014, que era medo, e que vocês conseguiram transformar isso em quadrilha junina. Alisson, dentro da Flor do Icaju, que vem com essa ideia do Nordeste independente, que tem essa pegada mais politizada, mas que também vem muito para a valorização da nossa cultura tradicional regional. E aí a gente entende que tudo pode ser permitido quando a gente tem uma responsabilidade de elaborar, né, dentro de um processo que ele também possa nos representar enquanto quadrilha junina. E aí eu quero saber de vocês, porque nos últimos anos a gente tem ouvido muito de que determinados grupos eles sempre vêm mais com essas temáticas para uma questão cultural. Outros grupos sempre têm muito mais essa ideia de que as temáticas elas estão muito mais focadas para esse campo da política, do social, né, para essas outras questões de movimentos que venham dentro desse processo de luta, igualdade e aí por diante. Outros grupos sempre estão muito mais focados nessa ideia da religiosidade, dos festejos juninos enquanto essa pegada de santos e aí por diante.
E aí eu quero saber de vocês, Alisson e Milton Júnior, em que caminho, em que esfera vocês se sentem mais confortáveis ou é mais desafiador vocês buscarem essas pesquisas como fonte de produto para construir a concepção artística da quadrilha? É mais desafiador, é mais arriscado beber dessas fontes aí que elas são mais abstratas, de que a gente pode transformar para o que é São João? Ou vocês se sentem mais confortáveis em não correr tanto risco e já ir para um campo que ele está minimamente construído? Porque aí já tem uma pergunta aqui, né, que uma pessoa diz, que é o Gerardo, vocês fazem o quê? Adaptam o tema ao São João ou vocês conseguem adaptar o São João à temática? Eu fiz uma explanação inicial para que eu possa ouvir vocês em relação a esses aspectos aí de onde vocês partem para construir a pesquisa. Vai lá, Alisson. Queremos te ouvir. Foi tanta pergunta que eu não sei nem por onde começar. Mas, assim, parte da curiosidade, né? Eu acho que quando você tem curiosidade de... Primeiramente que eu acho que tudo dá São João. Eu tinha um amigo meu do Arraial do Mago Velho que sempre dizia, tudo dá para fazer São João. Até mesmo um filme, Arraial do Mago Velho, em 2016, foi baseado num filme que foi assistido e que um filme americano que foi assistido, e ele chegou para mim chegou para alguns amigos e disse, isso aí dá São João, vamos criar uma história junina em cima disso. Então, tudo dá São João, basta só a gente usar a criatividade, né? Como eu posso começar? Me ajude aí, você... Tá, a ideia de formular esse momento é no sentido de que para você é mais confortável pegar esse viés do que é social, do que é político, para vir com essa questão de uma causa social e deixar ali um recado, ou você também se envereda por esse lado cultural? Porque, por exemplo, a Flor de Caju já falou sobre aquela percepção de 2018, né, que era das regiões, das cidades, de estrada, a questão de algodão e aí por diante. É um grupo que perpassa aí por muitos caminhos que dá São João. Eu acho que quem arrisca não petisca, né? O São João, ele está cada vez mais complexo, ele cada vez mais desafiador. Muitos grupos falam sobre a cultura nordestina, sobre o São João mais simples, fica lindo, fica bonito, mas o público gosta muito de ver coisas desafiadoras, coisas que eles olham e digam, poxa, eu nunca pensei que uma quadrilha fosse falar disso. Poxa, que legal. Não é a mesma coisa. As quadrilhas gostam muito de falar de Santos, gostam muito de falar sobre renda, gostam muito de falar... E quando a gente sai da nossa zona de conforto e tiram o público e os jurados da zona de conforto, isso é válido. Isso é muito válido. Colocar, como eu já tinha falado, colocar a política dentro de uma temática, ele é complicado. Mas se a gente conseguir tirar da zona de conforto o público, os jurados, trazendo uma positividade dentro daquilo, isso é bom. Quando a gente colocou na nossa temática um pouco da política, a gente se baseou mais na indignação que o público sentia, que nós nordestinos sentimos. O que te deixa chateado? Diante da hoje em dia nós somos as pessoas que não largamos o celular e nós estamos direto antenados nas notícias do mundo e nas notícias do Brasil, e principalmente notícias relacionadas à nossa cultura. Então, o que me deixa indignado, né? Eu posso levar para a quadra, para os tablados, justamente isso. O que me deixava muito indignado era a xenofobia que os nordestinos sofriam nas terras do sul. E nunca nenhuma quadrilha levou isso para a quadra, pelo menos que eu me lembre. E será que seria bacana levar? Será que seria interessante? E a gente colocou dentro da temática isso. Sobre política também, a gente via dentro do cenário
político dentro do nosso Brasil, muitas críticas à atual gestão, o descaso com a cultura, quando se desfizeram do Ministério da Cultura e toda aquela história lá. Isso trazia indignação para mim, indignação para a minha equipe. E quando a gente levou essa parte politizada para dentro da temática, foi justamente nesse viés da gente protestar. E quando eu me imaginaria na arquibancada vendo uma situação dessa, eu ia me levantar e aplaudir. Eu ia gritar, eu ia, sabe, glorificar aquele grupo que fizesse isso. Porque ele falou uma coisa que eu já queria, que eu falo nas redes sociais, que eu falo com a minha família, que eu falo entre amigos, que a gente debate, a gente critica. Isso é positivo. Isso é muito positivo dentro de quadra. Isso vale para qualquer temática que você elaborar. Sim. Qualquer temática mesmo. Muito bom. E aí, Milton Júnior, eu quero ouvir sua fala e, por exemplo, a Paixão é um grupo que em 2014, como eu já falei aqui, trouxe essa questão do medo, né? Em que momentos essa emoção inerente a nós seres humanos, ela está presente. 2015 já veio com essa questão cultural, que era do mestre Luiz Gonzaga. 2016 já visita a Divina ouvindo. 2016 já visita a Divina Comédia, que já parte para o campo da literatura, né? Então eu quero saber de você, acho que Milton Júnior está me ouvindo, tá? Como é que a Paixão, como é que você, como pesquisador, perpassa por essas questões temáticas? Se é muito fluente, se é muito tranquilo, se não tem medo de arriscar, se não tem medo de se desafiar. Júnior, eu creio que nós, quando estamos nos propondo a realizar qualquer pesquisa, nós já estamos sendo seres políticos, né? Já estamos levando algum trabalho de reflexão política para dentro de quadra. Né? Quando a gente levou o medo lá em 2014, apesar de ser um tema bem dançante, que nos remetia lá à época das nossas infâncias, na época da infância dos nossos pais, dos avós, era uma questão política, né? Por que as mães cantavam para as crianças dormir o Boi da Cara Preta, que é uma música que assustava as crianças, né? Então, as crianças iam dormir com medo. Então, assim, todo e qualquer trabalho que nós levamos para dentro de quadro, ele tem um cunho político, entendeu? A Paixão Nordestina, se nós formos analisar ao longo desses anos, nós sempre desviamos um pouco desses trabalhos que sejam tão pertinentes à questão política em si, né? Mas, se nós também pararmos para poder refletirmos um pouco, quantos trabalhos nós tivemos grandiosos dentro do Ceará refletindo sobre a política de uma forma direta, né? Nós tivemos grupos falando sobre a questão do preconceito, o não à homofobia, a questão a questão política, tudo de uma forma geral. Então, assim, os grupos juninos, e principalmente do Ceará, que é um grande celeiro de construção de movimento junino do Brasil, estão aí mostrando que nós não temos medo em trabalhar nenhum tipo de temática, que as temáticas elas podem ser adaptadas e levadas para o movimento junino, para os festivais, para serem avaliadas, e nós estamos mostrando que podemos sim levantar uma bandeira de reflexão nas pessoas de uma forma dançante, de uma forma alegre, e que elas podem refletir sobre qualquer tipo de tema. Temas atuais, temas passados, temas futuros. Então, assim, não que a Paixão Nordestina não goste de trabalhar esse tipo de temática, mas nós pensamos de uma sistemática diferenciada. Vamos levar, né, um trabalho que possa proporcionar aquele nosso público que já vem cansado do trabalho, que já vem cansado do seu dia a dia, que já vem cansado da sua rotina. Vamos levar um trabalho que faça com que ele mude e que leve a um outro estado de espírito, para que ele nos assista e diga: eu vou assistir agora essa quadrilha e possa pensar um pouco fora da minha realidade, para que eu possa sair um pouquinho de tudo que eu passei durante o dia
Então, a gente sempre pensa nessa sistemática, em levar um pouco um trabalho em que o público possa se sentir bem, que ele possa se sentir feliz, em que ele possa se sentir alegre, em que ele possa sentir vontade de estar conosco dentro de quadra. Mas aí eu faço uma ressalva. Júnior, e o que é que você diz a respeito dos grupos que trabalham essa temática política? Gente, eu sou um grande fã de grupos que fazem esse tipo de trabalho, porque é muito difícil. É muito difícil você pesquisar sobre a homofobia e você levar esse trabalho para dentro de quadra. É muito difícil você pesquisar sobre guerra, a guerra de Canudos, sobre campo de concentração e você levar isso para dentro de quadra. E fazer isso virar São João, e fazer isso virar alegria, e fazer isso virar momento de descontração, momento festivo. Então, não sou contra e nem a Paixão Nordestina é contra. Eu só estou dizendo a forma com que nós trabalhamos e, ao mesmo tempo, batendo palmas, tirando o meu chapéu para os grupos que realizam esse tipo de pesquisa. Digo que nós não queremos realizar esse tipo de pesquisa, não vou dizer que nós não realizaremos enquanto Paixão Nordestina. Quem sabe? Ainda não, certo? Mas sou fã dos grupos que realizam. E coloco aí, sei lá, um grande ponto de interrogação para que no futuro nós possamos nos dar esse privilégio e esse ramo, né, para poder querer pesquisar esse caminho aí, né, e apresentar para o público. Mas aos meus colegas que realizam essas pesquisas, eu fico assim, eu me sento, assisto, quando não posso sentar para poder assistir nos festivais, vou para os vídeos do YouTube para poder congratular esses trabalhos tão grandiosos que nós estamos apresentando aí para todo o Brasil, dignos de aplausos e de concorrer a qualquer festival a nível nacional. Sim, muito bom a fala de vocês dois. E aí, vocês falando, eu tenho duas memórias dentro do meu processo de pesquisa e de construção artística, que fizeram muito parte da minha trajetória. 2014, na Brilha São João, quando eu disse que eu queria pesquisar a Serra Pelada, né? Mas eu queria pesquisar pessoas daqui da minha região, do Vale Jaguaribe, que eles se aventuraram, né, para a Serra Pelada, e eu queria que isso chegasse ao estado inteiro, que isso chegasse ao maior número de pessoas possíveis, porque aí a Serra Pelada a gente se traz a ideia assim do sonho dourado, né, da riqueza, da fartura, e que na verdade não era isso que eu queria mostrar. E em 2019, quando lá na Lua do Sertão, eu quis também levar essa ideia de que uma cidade toda ela precisou ser inundada, que era Jaguaribara, para dar vez a um sonho político do governo, que era a construção da barragem do Castanhão. E por mais que sejam questões muito específicas, mas é político, né? Então, eu não trouxe essa política de uma forma mais ampla, talvez mais extensa, direcionada para esse campo mais da política em si, enquanto partidária, ou governo, ou governantes. Mas a política mesmo nessa questão social, de pessoas que perdem direitos, que são segregados e tudo mais. E aí a fala de vocês me fez muito se colocar nessa memória de novo. Júnior e Alisson, eu quero saber de vocês uma pesquisa que vocês já tiveram aí na trajetória de vocês. No caso, o Alisson já passou pela Colher de Pau, né, Flor de Caju, outros grupos também. Você já trabalhou na Cirandaia também, Alisson? Já, comecei na Cirandaia, praticamente. Pronto, então eu quero saber de vocês, do Milton Júnior, se teve alguma pesquisa que para vocês foi mais desafiadora, mas que vocês conseguiram ir até o final, e se essa pesquisa, no final da temporada, vocês perceberam que teve erros, que tiveram pontos falhos, mas que perceber durante o processo já da temporada e que vocês não conseguiram mais modificar. Aí, com certeza, vocês têm muitas pesquisas, mas vão ter que filtrar só uma. Uma que foi muito desafiadora, que ela foi construída
numa concepção artística, mas que lá no final vocês perceberam e pensaram, poxa, se eu pudesse ter oportunidade, eu teria mudado ou eu teria feito de uma forma diferente? Começa comigo? Vai lá, Alisson. Eita, Sim, pergunta difícil. ordem alfabética. Quando eu fui convidado para trabalhar na Junina Colher de Pau aqui de Pacajus, eles já tinham uma temática pronta, que eles iam falando do algodão. Então, eles passaram a temática para mim e eu tive que me virar com a pesquisa. Foi muito desafiador falar do algodão, como várias quadrilhas também já falaram, mas é uma pesquisa tão rica, gente. Meu Deus, é muito aprendizado falar do algodão no Ceará. E eu achei que foi uma das pesquisas que, quando terminou, eu fiquei com aquele gostinho, não era para ter ido desse lado, faltou isso, não era... Lógico, teve muitas coisas boas, teve muitos momentos bons, muitos momentos marcantes, mas quando a gente termina o São João, que a gente faz uma releitura de toda a coreografia, quando a gente faz uma releitura de todos os festivais, todas as avaliações, de todos as observações que os jurados e que o público passou para a gente vê que ficou faltando realmente, ficou faltando um momento que não era para ter colocado aquilo dali. A gente poderia ter colocado outra coisa ali. E para mim não foi tão bom. Gostei muito de ter trabalhado com essa temática, mas não era uma temática que estaria na minha cabeça a se trabalhar. Quando eu fui chamado para trabalhar, quando eu fui chamado para criar as temáticas, já eram temáticas que eu tinha aquela vontade, que eu via que tinha um viés junino, que dava certo. Não que falar do algodão não desse certo, mas eu não estava preparado para falar do algodão. Então, nós tivemos pouquíssimo tempo de pesquisa, porque eles me chamaram em janeiro, no início de janeiro, e não deu para me preparar uma pesquisa. Eu tive um mês praticamente para pesquisar tudo sobre algodão, criar a coreografia, pesquisar músicas. Então, foi tudo muito em cima. Geralmente, quando a gente vai criar uma pesquisa, a gente já começa em agosto. Nós, do São João, nós não temos férias, né? Se o Milton Júnior pode falar talvez sobre isso, nós não temos férias. No período junino, a gente já está pensando na temática do outro ano. Então, você criar uma coreografia, todo dentro de um mês, criar uma pesquisa e uma coreografia é muito desafiador. Então, acho que foi por isso que eu deixou muito a desejar naquele ano. Sempre eu achei que aquilo não ficou legal, eu poderia ter falado de outra forma. E é isso. Tá, muito bom, ótimo. Milton Júnior, sua vez. A gente sempre tem aquele pensamento que poderia ter sido melhor, né? Eu não sei se vocês têm esse pensamento, mas sempre quando termina a temporada, eu olho para trás e digo, poxa, ali teve erro, ali não era para ter sido assim. Sim, nós somos fatíveis a erros, a análise, a reflexões, né? E até algumas pessoas sempre chegam e perguntam assim, poxa, em tal festival, em tal ano, a Paixão Nordestina não foi boa, não foi o que o público desejava. E, por muitas vezes, eu me privava de dar as respostas por uma questão de educação e de determinados anos para a atualidade, eu já vi começar, de uma forma educada, a dar resposta. Sim, ela não foi boa, porque ela é uma quadrilha junina que tem pessoas e que as pessoas erram, né? Então, ela está fatídica a errar como qualquer outro grupo junino, né? Então, assim, e nós tivemos, sim, pesquisas que nós analisamos e dizemos precisava ter tido um empenho maior. Eu lembro que em 2016, nós recebemos o projeto do Dante, né? E aí, ele foi uma pesquisa realizada. A ideia da temática foi de um dançante da quadrilha, né? E que ele nos apresentou.
E nós buscávamos naquele ano algo que fosse diferente. E aí, de cara, quando ele disse assim, a história é essa, nós olhamos para ele e dissemos, nós vamos aceitar essa empreitada, vamos aceitar esse desafio. Nós sabíamos que seria algo muito difícil. Por quê? Porque tratava de literatura. E uma literatura que não é fácil de ser entendida. Né? Uma leitura muito densa, uma leitura muito difícil, né? Mas nós pensávamos assim, nós estamos num ano que vamos levar algo diferente para o público. Vamos desafiá-los, vamos desafiar o público, vamos desafiar os avaliadores e vamos levar algo que a gente não tenha feito ainda. E essa foi a ideia. Nós nos arrependemos? Não. Não, porque, como eu disse, todo e qualquer trabalho, ele é fatídico a avaliação e aprendizado para o ano seguinte, né? Então, aquele ano foi um ano que nós sofremos muito, porque você sabe que a cada crítica, a cada derrota, o grupo ele sofre muito e você precisa estar segurando ali as rédeas para que o grupo não se, né? Ele não se espalhe, não desande de todas as formas. Mas eu vejo como um trabalho muito rico. Tá? Nós conseguimos levar o que nós imaginávamos, que era mostrar a história do Dante, passando por todos as dificuldades que ele teve, até ele encontrar o grande amor da vida dele, e nós conseguimos fazer com que aquilo virasse junino, mesmo diante das dificuldades, das críticas que nós tivemos e tudo, mas também por trás das críticas tivemos também aos bons entendedores da literatura, que conseguiram entender a história, vir o resumo da história acontecer dentro de quadra. E aí, para poder finalizar a fala sobre esse ponto, Júnior, lembro até que no resultado do Nordestão, né, indo representar o Ceará, que nós ficamos no último lugar, né? No último lugar. Mas o sabor maior, o prêmio maior de ter vindo daquele festival foi eu ter presenciado o meu grupo naquele festival, naquele lá do Nordestão, eu ter sentido a paixão nordestina se entregar por completo. Ali eu vi ela vir com ar de campeã, independente do nono lugar, mas eu vi ela se entregar, eu vi ela dançar, eu vi ela estar alegre naquele festival. Então eu disse, pronto, o trabalho ele foi realizado. Independente das críticas que nós sofremos, nós vimos ali o trabalho ele ser realizado. E eu acho que é isso. Nós somos artistas do povo, tá? E artistas do povo, ele tem que colocar a cara, realmente, como diz aquela música, cara ao sol, né? E aí ela vai receber o sol, vai receber todo tipo de crítica. E é isso, porque artista do povo é para isso mesmo. Para críticas, elogios, reflexões e crescimento e tudo mais. E em 2016, Milton, eu estava lá no Parque do Povo, porque eu fui levando a Junina Estrelinha, né, que foi a infantil que eu montei, de São João de Jaguaribe, e como ela foi campeã cearense, a gente foi convidado para fazer a abertura, né? Então foi uma outra experiência que aí eu levo por toda a minha trajetória de movimento junino, de ter também montado um grupo infantil no mesmo ano que eu estava produzindo outros grupos adultos, né? E com certeza aquela apresentação da Paixão lá em Campina foi algo muito memorável para vocês enquanto grupo e para a gente que é cearense que também estava lá na torcida. E você falando dessa história de que muitas vezes a gente erra tentando acertar, e essa história da literatura também é um grande risco, porque nem sempre o nosso público ele também está envolvido dentro dessa perspectiva. Eu também tenho uma experiência enquanto a isso, né? Em 2018, quando lá na Estrela do Luar de Sobral, eu levei uma ideia pessoal minha de apresentar o Lunário Perpétuo, né? Que é um almanaque que ele é todo ilustrado em xilogravuras, e que por muito tempo ele foi visto como a Bíblia do Sertão. Mas aí o projeto ele não foi bem aceito exatamente por conta que talvez era uma pesquisa muito densa, muito complexa, e ela não chegou aos avaliadores e ao público como deveria ter chegado. E aí eu estou falando isso exatamente porque é inevitável a gente agradar a todo tipo de público, é inevitável
a nossa pesquisa enquanto produto junino agradar todo tipo de avaliador, né? E aí, o quanto isso nos dói, a gente que pesquisa, a gente que monta, a gente que é coreógrafo, porque o que é que dá certo e o que é que dá errado? Porque tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, né? Tem pessoas que como a gente entrega o produto, ótimo, e isso é que elas possam elaborar da forma delas. Mas muitas vezes a forma que elas elaboram e nos entregam é como se fosse uma fala de cobrança. Né? Você errou nisso, você não fez isso, você deveria ter feito isso. E isso também nos dói, mas também a gente entende que a gente constrói para entregar. Né? E quando a gente tem essa coragem de entregar o nosso produto, a gente também precisa se preparar para receber o que vem. Alisson, eu também quero saber de você, nesse sentido de que, atualmente, a gente fazer quadrilha junina com o desenvolvimento de uma temática, tem que se encaixar dentro de um padrão de avaliação, isso é muito desafiador. Você acredita que de fato seja? Ou quando você vai montando a quadrilha a partir da sua pesquisa, você vai simplesmente ali só trazendo a sua criação livre, a arte, ou você também vai montando, se preocupando dentro com esse padrão de avaliação? Como é que você constrói? Eu até já tinha falado sobre isso, né? Sobre a visão dos jurados. Quando a gente trabalha muitos anos no São João, a gente se acostuma com as críticas e a gente tem que tentar filtrar delas e tirar o melhor possível. E os jurados fazem esse papel muito bem dentro dos festivais. Eles são maravilhosos nos comentários. Mas dentro desses comentários, dentro dos jurados, que os jurados fazem, que o público passa para a gente vai aprendendo o que eles gostam de ver, o que eles gostam de escutar, o que eles gostam que seja transmitido dentro da quadra. Assim, quando a gente vai montando a nossa pesquisa, a nossa coreografia, eu sempre, mas é sempre, eu penso como se fosse um jurado. O que o jurado gostaria de ver? Aí eu boto uma coisa aqui, eu digo, não. 2 anos atrás teve um jurado que achou isso assim assado, que não deveria ser assim, deveria ser assado. Então a gente bota para o assado que o jurado achou que deveria ser, porque ele tem um estudo melhor, ele tem uma avaliação melhor, ele tem uma percepção melhor do que é bom para o grupo. Então toda a coreografia e a pesquisa, ela é pensada nisso. Eu gosto muito, muito mesmo. Tanto que agrade o público e que agrade os jurados. Porque não adianta a gente colocar do jeito que a gente quer que seja, ou que os brincantes acham legal. Muitas vezes os brincantes dizem, o que isso tem a ver? O porquê que você vai colocar isso? Eu digo assim, porque o jurado vai gostar. Porque o público vai aplaudir. E quando a gente consegue, é um feito muito desafiador, quando a gente consegue agradar o público e, ao mesmo tempo, agradar o jurado juntos, é porque deu certo. E é isso que a gente busca toda a vida. É desafiador, muito, muito desafiador. Mas é bom, dá para se trabalhar dessa forma. Dá para se fazer São João desse jeito. Às vezes a pessoa acha, vão fazer São João só de acordo com o que os jurados gostam de ver no tablado. Dá para fazer, gente. Fica bonito, fica encantador. As quadrilhas não pecaram. Eu vi no São João de 2019 as quadrilhas tiraram leite de pedra com as temáticas. Tava tudo. Eu acho que eu não sei vocês, se vocês também quiserem falar sobre isso. Eu não sei vocês, mas eu vi muito trabalho bonito. Muito trabalho para os jurados. Foi muito lindo ver o São João do Ceará, a final do Cearense lá no Iguatemi. Foi muito desafiador. Eu achei lindo todos os trabalhos, os que eu consegui assistir, os que eu consegui assistir em casa, pelo YouTube, mas eu vi que os jurados tiveram muito trabalho em
avaliar, em avaliar. E aqueles que conseguiram agradar os jurados, eu acho que deu certo, né? Deu super certo. Sim, muito bom. Milton Júnior, qual a sua percepção a respeito desse contexto de que a gente está aqui dialogando sobre o desenvolvimento de uma temática dentro de uma padronização de avaliação? Vocês da paixão nordestina enxergam isso como desafiador? Quero ouvir de você. Eu creio que quando a gente fala de padronização, sabe, Júnior, a gente está limitando todo e qualquer campo artístico, né? Quando você padroniza, isso eu estou falando referente à cultura, né? Referente a movimento junino. Mas também nós não podemos descartar de forma alguma que nós trabalhamos para sermos avaliados, né? Nós somos avaliados pelos componentes, pelos dançantes, nós somos avaliados pelo público e nós somos avaliados pelos avaliadores, né? Que é o nosso intuito quando você vai para um festival, quando você vai para um arraiá, receber as notas para que tenha o desenvolvimento do seu grupo. Então, dizer que a gente não pensa o projeto dentro de uma linha, né? A gente estaria sendo até que hipócrita falar que não, porque todo e qualquer grupo faz esse trabalho, né? Eu vou buscar elementos em que eu pequei o ano passado, eu vou buscar elementos em que eu obtive mais observações, em que eu vi que eu fui mais penalizado, e aí você vai traçando parâmetros para modificar o grupo para aquele ano vigente, né? Mas eu não concordo muito com a questão da padronização, sabe? Isso ele me inquieta, porque nós temos que pensar em avaliadores, temos que pensar em comissões julgadoras que avaliem os trabalhos de forma heterogêneas, porque é isso que nós temos dentro do Ceará, né? Nós temos a Flor do Caju, nós temos a Zé Testinha, nós temos a Será Junina, a Paixão Nordestina, nós temos em grupos que cada um tem a sua forma de fazer São João. E é nisso que nós nos tornamos o grande celeiro de quadrilhas juninas do Brasil. Não é à toa que nós somos referência para todo o Brasil. Por quê? Porque nós somos o único estado que apresenta diferentes formas de fazer o junino. Nós apresentamos grupos com reflexões políticas, grupos com reflexões nordestinas, grupo com reflexões LGBT, que eu nunca, toda vida eu erro essa nomenclatura. Ou seja, olha a riqueza que nós apresentamos para o Brasil. E por que nós temos que padronizar? Por que nós temos que dizer que todo grupo tem que apresentar o X ao contrário? Porque se não apresentar, ele vai ser penalizado. Por que nós temos que padronizar que os grupos precisam vir ou não vir de chinela rasteira? Porque senão não é tradição. Sabe, gente, a arte, ela é viva, ela está em movimento o tempo todo, né? As pessoas criticam muito a questão da carnavalização dos grupos juninos. Mas o que é que eu considero como carnavalização? Né? É eu colocar um cenário e determinado grupo não ter cenário? Não, gente, isso se chama identidade. O meu grupo ter um cenário ou não ter, e o grupo X não ter nenhum cenário, isso se chama identidade, é a identidade daquele grupo, é a característica que ele encontrou para apresentar para a comissão julgadora, para o público. Então, a gente precisa parar desse pensamento de padronizar os grupos juninos. Nós não vamos conseguir ter essa padronização dentro do nosso estado, porque nós somos um estado de diferentes culturas. Eu estou aqui em Fortaleza e você me relatava de trabalhos desenvolvidos lá no interior do nosso estado. E olha a riqueza de trabalhos que o interior do estado está apresentando para a capital, para o estado do Ceará e para todo o Brasil.
não é verdade? Já perpassamos por uma época em que nós tínhamos o terrível preconceito em dizer só quem poderia ganhar um festival cearense eram quadrilhas da capitais, porque apresentavam grandiosos trabalhos. E olha o que o interior do estado nos apresentou, grandiosos trabalhos dignos de serem campeões cearense, dignos de representar o nosso estado em Nordestão em festivais nacionais. O que é que está nos apresentando? Que não existe padronização de grupo junino, né? Então, desculpe até assim o meu furor aqui nessa fala, né? O meu ensejo tão forte, a minha veemência nessa fala, mas é porque a gente precisa levantar essa bandeira, né? Da independência, da forma de fazer São João no nosso estado, porque é muito rico, gente, é muito rico. E quando eu digo que eu paro determinados momentos na minha agenda junina para poder assistir os grupos juninos, é porque realmente eu paro. Por quê? Porque eu preciso ver a grandiosidade que os meus colegas têm para apresentar. E quando eu não consigo, eu vou para os vídeos do YouTube, porque eu preciso também ver esse momento, né? Porque São João também é isso, né? É só fazer o meu e achar que o meu umbigo está maravilhoso. Não, eu preciso ver a grandiosidade de riqueza que os meus colegas têm para poder apresentar, porque eu preciso crescer junto com eles, né? E é isso, nosso estado é isso. E a minha fala, vou terminar, porque senão vocês vão me dar panos para manga e eu vou aqui discorrer. Mas a sua fala muito nos representa, né? E eu me sinto muito confortável nela, porque eu também já vivenciei e também vivencio, né? Essa ideia de ter sofrido preconceito porque é de grupo do interior que vem para a capital e obtém um resultado expressivo, como também de grupos que passam a adentrar dentro do movimento de uma forma mais presente e as pessoas começam a questionar por que essa expansão toda, né? E aí Alisson também com certeza tem vivenciado isso na Flor do Caju 2018, 2019, quando também vem a ascensão. E por que todo mundo não pode? Por que o trabalho em si ele não pode ser visto de fato com aquilo que ele apresenta enquanto riqueza, enquanto trabalho, enquanto pesquisa? E aí, quando eu também falo dessa questão de padronização, é porque quando a gente adentra num processo de avaliação, esse processo de avaliação ele parte de um princípio. E aí, muitas vezes, nós que estamos sendo avaliados, quem não tem essa identidade, como o Milton Júnior muito bem falou, acaba que o tempo todo querendo se moldar aquilo que está sendo avaliado e que está sendo apresentado. E imagine a confusão que é, poxa, no festival me dizem que eu tenho que mudar isso, que isso talvez não seja bacana. Num outro festival, quando eu mudo, já estão dizendo que o que eu mudei não deveria estar aqui. E aí, quando um grupo ele não tem essa identidade fortalecida, ao ponto de que, não, isso aqui é meu, isso me representa, eu vou com isso até o final, porque eu construí essa ideia, essa identidade, isso daqui ninguém tira de mim, e aí não quer saber, de fato, do que está sendo bem visto, de como está sendo avaliado ou não. Né? E aí, quando eu digo padronização, é porque a gente também tem visto determinados grupos, a partir de determinadas ações de avaliações, de que as pessoas elas vão perpassando o tempo todo e tentando encontrar um caminho que ela consiga trilhar aí por toda a sua trajetória. Né? E quando existem avaliações que dizem que não pode ou que deveria ser dessa forma, existe uma padronização velada. Né? E nós, enquanto artistas, arte, cultura, a gente não pode se permitir a isso. E deve ser ainda por isso que nós somos um estado de resistência. Porque aqui nós estamos no mesmo ambiente, mas Milton Júnior vivencia o movimento junino de uma forma, Alisson vivencia da forma dele, eu vivencio da minha forma, e todo mundo que está aqui nessa sala me ouvindo e nos ouvindo também vivencia da forma. Independente de ser avaliador, brincante, gestor, coreógrafo, pesquisador. E nós precisamos entender que o movimento ele não está só em nós e também
ele faz parte do que veio antes de nós e também vai continuar do que vem depois de nós. Tá? Ninguém é dono dele, nós simplesmente fazemos parte. Pessoal, e aí, para que a gente possa terminar, nós já vamos chegar a quase 2 horas de debate, e aí eu estou vendo que quase ninguém saiu, isso é muito bom. Eu quero ouvir de Alisson e ouvir de Milton Júnior as considerações finais, e aí, dentro dessas considerações finais, eu já quero que vocês, enquanto artistas, pesquisadores, fazedores de quadrilha, dentro aí dessa fala final, vocês possam trazer um trabalho marcante, um trabalho memorável, que vocês possam relatar de que a pesquisa ela foi muito mais além daquilo que levam e que rendeu ano muito bom, de muita satisfação, de muita vontade de permanecer no São João. E aí já é a fala final, a Alisson já é a fala final do Milton Júnior, e de antemão quero agradecer por terem me permitido tentar mediar, né, tentar aqui também participar, e aí eu vou começar por Alisson. É muito gratificante a gente ter esses papos, né? Devia a gente ter toda semana, né? Falando sobre o São João, porque eu acho que é um assunto que uma mesa de um bar rende a noite todinha até outro dia de manhã. Então é muito bom mesmo. Então, eu queria muito agradecer ao convite, né? Por terem me chamado para participar. Eu espero que tenham gostado. Também, assim como eu gostei muito do papo que a gente está levando. Eu acho que falar de trabalhos bons e não citar o trabalho de 2019 que a Flor do Caju desenvolveu, porque para mim foi o mais complexo, o melhor, que rendeu frutos que até hoje rende. Talvez se não tivesse rendido, eu não estaria hoje aqui conversando com vocês, não menosprezando os outros trabalhos que foram maravilhosos também, mas falar sobre o Nordeste Independente para mim foi bastante prazeroso. Quando você perguntou um trabalho bom, um trabalho que a gente já fez que marcou a história, eu me lembro que quando a gente finalizou o Nordeste Independente, um ensaio de quadra, que chegaram para mim, pessoas de fora chegaram para mim e disseram, cara, é trabalho para ficar nas cabeças, é trabalho para ficar no pódio. Não se arrependa disso que você faz. Aprimore, que tá legal. Eu acho que nesse dia eu percebi o quanto o trabalho estava riquíssimo. A ficha ainda não tinha caído. Com muito medo, com certeza, que o público e os jurados não tinham avaliado, mas quando você vê o feedback das pessoas, tanto dos dançarinos, como dos convidados, nossos amigos que vão assistir o último ensaio e ver que aquele trabalho ficou legal, a gente entra com mais gás, a gente entra com mais confiança. E o trabalho de 2019 me passou isso. Não que os outros não tenham passado, mas os outros a gente foi moldando com o tempo. A cada apresentação a gente ia moldando para aperfeiçoar. E o Nordeste Independente não. Ele entrou daquele jeito e ele saiu daquele jeito. E é isso, eu quero só agradecer, eu espero que todos tenham gostado do papo. Muito obrigado, Anderson, muito obrigado, Milton, e muito obrigado por esse papo maravilhoso. Muito obrigado a você, Alisson. E aí, Milton Júnior, eu quero que você possa falar um pouco aí do que eu já solicitei. Pronto, gente. Inicialmente, agradecer, tá? Esse momento de conversa. Foi muito construtivo. Fiquei muito feliz pelo convite da entidade, o Anderson, né? Pelos colegas, pelo Júnior como mediador, o Alisson, nessa nossa troca de conhecimentos, né? Mais uma vez aqui vou puxar um pouquinho da sardinha de vocês, parabenizá-los, tá? Pelos trabalhos que eu já assisti de vocês. Quando eu falo, sem nenhuma demagogia, sem nenhuma hipocrisia, as pessoas que me conhecem sabem que eu sou
muito calado, muito sumido assim dos holofotes, mas quando eu elogio é porque realmente é de verdade, é de coração. Então, assim, parabenizá-los, tá bom? Agradecer a cada um dos participantes também por estarem conosco até esse horário. Né? Nós já estamos há mais de uma hora, né, de conversa, por eles terem compartilhado também conosco, enviado as suas perguntas, tá bom? Dizer como está sendo doloroso, né, esses 2 anos que nós estamos sem o nosso São João presencial. O virtual ele acontece, mas não é a mesma coisa. Então, nós tiramos férias forçadas, a realidade foi essa. Vamos fazer votos e esperanças que a gente possa, o mais breve possível, retornar para o nosso movimento presencial. E aí, eu vou destacar um ano que ele foi bastante festivo para a gente, ele foi um ano muito lindo, né? Em que nós não pensávamos que seria que tivesse toda essa repercussão. As pessoas até assistiam os ensaios e diziam tá faltando alguma coisa, mas a gente foi construindo e tudo foi dando certo. Foi o ano de 2018, em que nós levamos mais uma obra literária para dentro de quadra, e aí batia sempre aquele receio se ia dar certo ou não, e tudo aconteceu, tudo foi fluindo à medida que os festivais foram acontecendo, à medida que nós íamos nos apresentando, as pessoas iam se identificando. Então foi um ano muito festivo, que as pessoas se identificavam muito, e não só pelo resultado, né? Porque acho que primeiro tem que partir do grupo sentir-se bem com aquele projeto, e o grupo se sentiu desde a estreia, e foi tudo muito maravilhoso. Então, o meu obrigado em nome da família Paixão Nordestina, em nome de todo o grupo, a entidade, a Federação de Quadrilhas, Anderson, a todos vocês. Um grande abraço virtual, tá? E estamos muito felizes em ter participado desse momento. Boa noite a todos vocês, tá bom? Muita saúde, que é o que a gente mais deseja nesse momento, né? Muita saúde. Verdade. Muito obrigado, Milton Júnior, a Alisson. E aqui eu também me despeço, né, como os caros colegas exporam aí uma pesquisa que rendeu muitos desejos e muitas alegrias. Eu também tenho uma em particular, que é a das charqueadas, que eu fiz em 2013, né, um movimento cultural, econômico e social a nível de Estado. E Alisson falando de releitura, Milton Júnior também falando de releitura, me bateu esse desejo de uma releitura, né, das charqueadas, que é incrível como o São João do nosso estado, a cada ano, me parece que ele se modifica de uma forma muito rápida, porque 2013 foi há 8 anos atrás, né, mas me parece que já está há muito mais tempo, né, e me bateu aí essa vontade de revisitar essa pesquisa. Quero agradecer a todos. Obrigado, Anderson, pelo convite. A honra de mediar aqui esse encontro setorial. Obrigado a todo mundo que ficou até agora. Todas as pessoas que participaram do chat, a gente tentou aqui, através do que a gente elaborou, compilar e chegar de alguma forma às respostas de vocês. E boa noite a todos, bom restante de semana, satisfação, e que bom que ainda existe esses espaços para que a gente possa estar fazendo partilhas. Eu vou ficando por aqui e agora eu deixo com o Anderson para encerrar de fato a sala. Gente, eu queria aqui agradecer, né, reforçar os agradecimentos aí, agradecer, muito obrigado, viu, Juninho, em nome da FECOAJUSS, em nome da dona Fátima, nossa presidente, que não pôde estar aqui nesse momento hoje. Agradecer ao Alisson e ao Milton Júnior, né, que aceitaram de pronto aí o convite. Foi uma noite, com certeza, muito rica, de troca de conhecimento, de partilha. E, se Deus quiser, a gente vai aí realizar futuramente muitos outros momentos como esses, né? São 10 encontros setoriais, esse ainda é o segundo. A gente ainda vai ter mais 8, cada um com a temática diferente. Viu? E é isso, agradecer a todos os participantes, e aí eu vou aqui tentar passar nos nomes de cada um. Queria pedir que vocês segurassem 2 minutinhos para a gente ligar as câmeras, fazer umas imagens, né? E aí agradecer o Alex, que está aí, Alex Chael, Arrênio Nobre, Bruno Martins, Bruno Sampaio, Cosmo Filho, Eugênio Parcélio, o Franzé, Gerardo Filho, Hélio Novaes, Henrique Carlos,
Ilano Cartacho, o Ivan Lucas de Melo, o João dos Santos, Leandro Teixeira, Leno Santiago, Luana de Sá, Lucas Lavos, Luizinho Rebouças, Luiz Rebouças, Marconi Mastronelli, Marcos Gomes, Milton Júnior, Nara Augusta, Pedro Lucas, Grande Júnior Costa, que mediou aí esse encontro com a gente, Rafael Barbosa, Regina Santiago, Reinaldo Leite, Reubert Tadeu, Rosimeire Furtado, Rosineide Furtado, Sueli Pereira, Tony Santos, Vando Araújo, a Vanusa e o Zacarias Vasconcelos, né, por ter segurado aí até essa hora, né, foram mais de 2 horas de encontro, nós temos aí aproximadamente 40 pessoas na sala. E é isso, gente. Muito obrigado. Boa noite a todos. Fiquem com Deus, né? Vamos ligar aí nossas câmeras, nossos microfones para nos despedir. Infelizmente, eu fiquei muito triste do Herberson não poder ter participado, né? Ele teve problemas, como eu expliquei lá no início do nosso encontro. E aí teria mais conhecimento para a gente compartilhar, mas fica para uma próxima oportunidade. Então, obrigado a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.